Êxodo 20, verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amados, ao estudar este mandamento, eu estava refletindo: por que existem autoridades? Se Deus já reina sobre tudo, se Deus é a autoridade máxima sobre tudo, para que existem autoridades humanas na nossa vida? O quinto mandamento, fica com essa reflexão que nós vamos trabalhar sobre isso. O quinto mandamento, ele inicia a segunda parte dos 10 mandamentos. Eu já falei para os irmãos que os 10 mandamentos são divididos em duas partes. A primeira parte, ela diz respeito a como eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. Então são mandamentos que dizem respeito do relacionamento do homem com Deus. Então não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado, do dia do Senhor. São os 4 primeiros mandamentos, dizem respeito ao meu relacionamento com Deus, que me ensinam a amar a Deus. A partir do quinto até o último, inicia-se a segunda seção dos 10 mandamentos, que vai dizer respeito ao meu relacionamento com o próximo. Vai me ensinar como amar ao próximo. Perceba que a lei de Deus, os 10 mandamentos, eles podem ser resumidos em amar a Deus de todo o coração e de toda a alma e todas as suas forças e de todo o entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o amar a Deus acima de todas as coisas está nos 4 primeiros mandamentos. E amar ao próximo como a ti mesmo está nos 6 últimos mandamentos. Tanto é que quando um especialista na lei de Moisés foi conversar com o Senhor Jesus, e ele disse: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou: o que está escrito na lei? Como você interpreta? E aí ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. E Jesus falou assim: respondeste corretamente, faze isso e viverá. É isso mesmo. A lei é resumida em amar a Deus e amar ao próximo. E o quinto mandamento, esse mandamento que nós lemos agora, ele é o primeiro mandamento dos que nos ensinam a como amar o próximo. Ele é o primeiro. Deus poderia ter colocado aqui: não matarás primeiro, não adulterarás, não dirás falso testemunho, mas não, ele coloca justamente esse: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que Deus te dá. E sabe por que isso? Porque um dos pilares para o bom relacionamento com o próximo é honrar e obedecer às autoridades. Para mim viver em sociedade, e a gente vive em sociedade, a gente precisa honrar as autoridades estabelecidas. Senão, não tem como viver em sociedade. Vai virar uma bagunça, uma total bagunça. Por isso que o mandamento, esse é o primeiro dos mandamentos que nos ensinam a dizer como amar ao próximo, como a mim mesmo. E qual é a primeira autoridade, meus irmãos, que aparece na nossa vida? São os nossos pais. A gente já nasce debaixo de uma autoridade. Não tem como nascer sem um pai e sem uma mãe, sem uma figura para cuidar de você. Então você já nasce debaixo de uma autoridade. Quem é que coloca na sua vida essas autoridades? É Deus. É Deus que coloca para cuidar de vocês. O Catecismo de Heidelberg, ele diz o seguinte: devo prestar toda honra
amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência, e também ter paciência com seus defeitos, porque Deus nos quer governar pela mão deles. Meus irmãos, uma sociedade ela só pode se organizar se tiver honra às autoridades estabelecidas. Lembra de Juízes, que era um tempo muito difícil na história de Israel, e o livro termina assim: naquele dia não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E a gente vê que não funcionou muito bem nesse período de Juízes. E a autoridade, meus irmãos, ela começa dentro da própria casa, começa na nossa própria casa, ela existe na igreja e também na sociedade civil. Sempre haverá uma autoridade. O Catecismo Maior de Westminster, ele diz o seguinte: o que significa as palavras pai e mãe no quinto mandamento? E ele explica: as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente aqueles que, pela sua ordenação de Deus, são colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja e quer no Estado. Então, essa noite nós vamos estar falando como obedecer esse mandamento, primeiro, na nossa família, segundo, na igreja e terceiro, no Estado. Vamos ver na nossa família. Como obedecer o mandamento na família? O texto começa assim: honra teu pai e tua mãe. Honra aqui, meus irmãos, significa ter em máxima consideração, em máximo apreço, uma coisa que você tem como muito preciosa na sua vida. Honra, você vai honrar. E quem? Quem é que você vai dirigir essa honra? Ao seu pai e à sua mãe. Honra o seu pai e a sua mãe. São as primeiras figuras de autoridade que Deus coloca na nossa vida. Os filhos, meus irmãos, eles devem aprender desde cedo a honrar as autoridades que Deus coloca na vida dele. E isso começa com os pais. Os pais que Deus colocou na vida de cada filho, essas são as primeiras figuras de autoridade. Por isso, filhos, obedeçam aos seus pais. Vocês precisam obedecer aos seus pais. Agradeçam a Deus pela vida deles. Nós estamos num culto de ação de graças, de gratidão. E isso é um motivo de gratidão. Agradecer a Deus pela vida de nossos pais e de todos aqueles que de alguma forma exercem autoridade em nossa vida, porque Deus que colocou em nossas vidas. Imitem as suas virtudes, me dirigindo aos filhos. Imitem as virtudes dos pais. Tenham paciência com seus defeitos, porque são seres humanos e às vezes eles vão errar. Ouçam com humildade os seus conselhos. Os filhos precisam ouvir com humildade os conselhos do pai. Às vezes o filho, principalmente quando entra naquela fase, de adolescência, acha que sabe tudo, acha que já está pronto para a vida. E se o pai vir dar um conselho, ele não quer, porque ele acha que sabe mais. Mas não, precisamos ouvir com humildade, porque é a autoridade que Deus colocou na nossa vida, a gente tem que ter o maior apreço por eles. Olha o que Paulo diz em Efésios 6, 1-3. Ele interpretando: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quando você obedece aos seus pais, segue os bons conselhos, você evita muitos problemas na sua vida.
Não é verdade? E as coisas te vão melhor. Os filhos, meus irmãos, eles devem obedecer, mas não é obedecer de qualquer jeito. É obedecer de bom grado, com alegria. Não é obedecer emburrados. Não é obedecer por qualquer outra coisa, mas com alegria. Eles devem estar debaixo da autoridade dos pais e serem submissos aos pais no Senhor. Começa dentro de casa, porque depois a gente vai ver, isso vai reverberar na igreja e na sociedade. Mas começa em casa. Então o filho, ele precisa obedecer no coração, de bom grado. O mandamento, meus irmãos, e aqui é que está interessante, ele não se refere só aos filhos aqui. O mandamento, ele também se refere aos pais, às autoridades também. Não é só os liderados, mas também os líderes. Porque a Bíblia está dizendo aqui que o pai e a mãe vão ser honrados. Então eles têm uma responsabilidade, não tem? A cumprir aqui. E vamos ver as responsabilidades dos pais. O mesmo apóstolo Paulo, que em Efésios 6 fala: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, ele se dirige aos pais também no versículo 4. E diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais aqui, meus irmãos, eles não devem abusar da sua autoridade, usando de forma autoritária e dominadora. O modelo de pais cristãos, ele não permite exigências extremas que poderiam levar os filhos à ira, né? Que poderiam provocar os filhos à ira. A liderança cristã, ela leva em conta o bem-estar físico, emocional e espiritual dos liderados. Os pais devem criar os filhos na admoestação do Senhor. Não é que o pai, não provoque, como diz aqui, não provoqueis vossos filhos a ira. Então eu vou deixar o meu filho fazer o que quiser? Não é isso que está dizendo. Mas ele está dizendo o seguinte, que eu preciso agir de autoridade de uma forma sábia, com sabedoria e em amor no Senhor. E está constantemente me dirigindo ao Senhor, pedindo para que Ele me capacite a cumprir isso aqui, essa responsabilidade. Os pais, meus irmãos, eles têm uma responsabilidade muito grande. Ele tem filhos para criar e eles precisam entender que eles estão cumprindo um papel que Deus colocou na vida deles. Os filhos vão olhar para os pais e vão querer imitar os pais. Vocês vão ser modelos. A partir do momento em que você se torna pai e mãe, você agora se tornou um modelo. E que modelo você está transmitindo para os seus filhos? Que modelo você está passando? Porque você deve criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus confiou essa responsabilidade. Os pais, meus irmãos, precisam ter isso em consideração ao criar os seus filhos, porque o mundo é perverso. O mundo vai querer levar o seu filho para longe da presença de Deus. E ele faz um trabalho muito bem feito. E você precisa ter consciência disso. Os pais precisam ter conhecimento da palavra do Senhor, conhecimento bíblico, para passar para os seus filhos. Lembra da época da Páscoa, quando Deus instituiu a Páscoa, e Deus fez questão de falar: quando os filhos de vocês perguntarem o que é que vocês estão fazendo, vocês vão explicar. Éramos escravos na terra do Egito e Deus nos libertou. Então o pai precisa ter esse conhecimento na palavra do Senhor para poder passar para os seus filhos. A responsabilidade de educação dos nossos filhos não é do Estado, não é da escola, é dos pais. Os princípios que serão implantados são os pais que vão colocar. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, está escrito o seguinte:
Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Você vai inculcar essas palavras nos teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então você vai ter paciência para ensinar o seu filho a palavra de Deus constantemente. Então, meus irmãos, é assim que nós obedecemos ao quinto mandamento dentro da nossa família. Os filhos obedecendo aos pais com alegria e prontamente, não de mau gosto, não por medo, não por interesse, e os pais usando de uma autoridade sábia para com os seus filhos. Agora, meus irmãos, na igreja, como obedecer ao quinto mandamento dentro da igreja? Biblicamente, pai e mãe não é só os nossos progenitores, nossos pais e mães biológicos responsáveis. Os líderes da igreja também recebem essa nomenclatura. E por que eles recebem essa nomenclatura na Bíblia? Porque eles devem liderar com amor, como se eles fossem os pais. Em amor, como se fossem os pais. E as pessoas devem submeter a eles em amor, como se fossem seus filhos. Com alegria, obedecer com alegria pelos liderados. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14, está escrito assim, o apóstolo Paulo, ele escreve a primeira carta de Coríntios, com muitas exortações àquela igreja, que estava com muitos problemas. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, não é para envergonhar vocês, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. A filhos meus amados. Paulo, como um líder da igreja, se coloca como um pai na vida daquelas pessoas. E em 1 João capítulo 2, qual é a forma carinhosa que ele se dirige àqueles irmãos? Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele se refere como filhinhos meus. Então ele se coloca nessa posição. É assim que deve ser a liderança dentro da igreja. Quando, meus irmãos, a gente entra dentro da igreja visível, a gente se submete às autoridades nela constituídas, às autoridades que existem. A Cristo, meus irmãos, como Senhor, cabeça e autoridade da igreja, aprove governá-la por meio de oficiais escolhidos pelo próprio Jesus que escolheu os oficiais. Essa escolha é formalmente confirmada pelos membros da igreja. Cristo escolhe, os membros confirmam isso, que reconhecem neles os atributos bíblicos de liderança cristã e se submetem a eles em amor, pronta e alegremente, tributando-lhes honra e obediência. Então, Cristo, ele escolheu, ele é a autoridade na igreja. E como é que Cristo escolheu exercer a autoridade na igreja? Por meio de oficiais, que ele mesmo escolhe. E quando Jesus escolhe alguém para ser oficial da igreja, a igreja percebe, observando os atributos dessa pessoa e confirma. E aí ela é instalada nesse ofício. Ela começa a exercer o seu ofício e a igreja se submete a eles em amor, com alegria, tributando-lhes honra e obediência. Olha o que diz Hebreus capítulo 5, verso 4. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ninguém toma essa honra de ser
diácono, de ser presbítero, de ser pastor por si mesmo. Ninguém se auto-ordena pastor. Não, ninguém toma essa honra para si. Mas é Deus que chama, é Deus que coloca. E a igreja, ao honrar, reconhece isso, ao honrar as suas autoridades. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que não existe autoridade que não proceda de Deus. Quem instituiu as autoridades foi Deus, porque na verdade quem manda em tudo é Deus. Então aqueles que exercem a autoridade estão lá porque Deus quis, que Deus permitiu. Em Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17, diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Versículo 17: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita para vós outros. Olha só que versículo rico. Ele está dizendo: obedeçam os vossos guias, honrem os vossos guias, sejam submissos a eles. Por quê? Porque eles cuidam, eles pastoreiam a vossa alma, como quem deve prestar contas, e prestarão contas de todas as ovelhas de Cristo que foram confiadas na responsabilidade deles. Prestarão contas, e por isso a gente deve honrá-los e ser submissos por esse trabalho que eles fazem, para que assim eles possam exercer esse trabalho com alegria, e não gemendo, porque senão a igreja não ganha com isso, isso não aproveita a vós outros. Então precisamos honrar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13, diz o seguinte: agora vos rogamos, irmãos, olha só, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Acatem, recebam com apreço aquelas pessoas que estão trabalhando entre vós, e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração. Lembra que eu falei que honrar é você ter em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns para com os outros. Precisamos ter as nossas autoridades em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Hoje, na cultura que nós estamos vivendo, parece ser feio falar em submissão, falar em obediência. Não é verdade? A nossa sociedade não tem valorizado muito isso. Você ser submisso, você ser humilde, você ser manso, você saber honrar aqueles a quem Deus honrou. Na nossa sociedade isso é muito difícil. Mas nós, como igreja, andamos na contramão disso, porque nós temos a Bíblia, e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus para nós, é orientação. E como eu falei, a mensagem não é só para os liderados, é também para os líderes, porque se eles vão receber honra, eles precisam se dar a responsabilidade disso. Então, aos líderes, o que os líderes devem fazer? Eles devem velar pelas almas, como quem deve prestar contas, como eu disse, porque prestarão contas. Eles devem, meus irmãos, pastorear o rebanho de Deus, não como dominadores, não como autoritários daqueles que foram dominados, mas como um modelo para o rebanho. É isso que o apóstolo Pedro nos ensina. Líderes, vocês precisam amar os liderados. Vocês precisam orar por eles e com eles instruir os liderados no Senhor, aconselhar os seus liderados, incentivar quando eles fazerem o certo e reprová-los quando fizerem
o errado. Servir de exemplo. Servir de exemplo. A liderança deve servir de exemplo. Da mesma forma que os liderados devem ter com apreço, com o máximo apreço a sua liderança, os liderados precisam amar e se submeter, precisam amar os seus liderados e servir de exemplo. E principalmente, a liderança deve servir. Para que serve a liderança na igreja? Para servir a igreja do Senhor Jesus. Cada um conforme o dom que recebeu. O líder é chamado por Deus para servir. Diáconos, presbíteros e pastores são chamados para servir a igreja. É para isso que eles foram chamados. E um exemplo bem ilustrativo disso é a Santa Ceia. Quando tem a Santa Ceia, como é que acontece? Os presbíteros vêm aqui à frente, pegam os elementos e eles vão até você e servem. Ué, mas eles não são autoridade? Por que não são eles que ficam sentados e a igreja que vem servi-los? Não, eles é que servem. Eles foram chamados e escolhidos para servir a igreja. E na Santa Ceia, por exemplo, a gente vê isso acontecendo simbolicamente. Eles vão lá e servem a igreja que reconheceu neles a autoridade vinda de Cristo. Autoridade, meus irmãos, não é você levantar a voz e se achar melhor do que os outros. Não é isso a autoridade cristã. Sabe o que é autoridade cristã? Serviço. Servir. É para isso que foram chamados, para servir. Jesus, ele deu exemplo em que ele pegou uma bacia e lavou os pés dos discípulos e deu a eles o exemplo de o que é um líder cristão. Isso deve ser continuado. A liderança cristã foi chamada para servir. E os liderados, reconhecendo isso, reconhecendo que são usados por Deus para liderar a igreja, que é um instrumento, é um canal que Deus usa para eles liderarem a igreja. Eu já vi vários exemplos de líderes recomendando em suas casas e falando assim: não vamos falar aqui na nossa casa mal de nenhum oficial da igreja. Não vamos falar mal de diáconos, não vamos falar mal de presbíteros, não vamos falar mal de pastores. Principalmente na frente dos nossos filhos. Principalmente. Porque se eu faço isso e o faço na frente dos filhos, o que eu estou ensinando para os filhos? Que eu não devo honrar as autoridades. E aí ele vai crescer achando que ele não deve honrar as autoridades, porque ele vê o seu exemplo máximo de autoridade na sua casa, desonrando aqueles que Deus colocou. E ele vê isso acontecendo. E aí quando ele se torna adolescente, eu quero que ele fique na igreja. Eu quero que ele submeta na igreja. E esqueço que não dei um bom exemplo para ele, ensinando eles a honrar a autoridade que Deus estabeleceu. E aos líderes, isso é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Muitos líderes usam dessa autoridade aqui para ensinar heresias. Usam da autoridade, do poder de pregar, para poder ensinar o que quer, poder ensinar heresias, para poder ensinar o errado, para poder desvirtuar os irmãos. E esses também prestarão conta, e a igreja também deve estar atenta a isso. Deve estar atenta e conversar com seus líderes sobre isso. Submissão não é aceitar o erro, aceitar o errado. Isso não é submissão. Submissão é você honrar em amor essas pessoas pelo cargo que exercem, mas se porventura errarem, eu posso conversar respeitosamente e dizer:
sobre isso, principalmente quando a gente vê que estão usando disso para ensinar o erro. Da mesma forma, os pais também, né, não podem usar da sua autoridade para levar os seus filhos à ira. Não é verdade? Dentro da igreja também é a mesma coisa. E agora, em terceiro lugar, como obedecer o quinto mandamento no Estado, na sociedade. Vimos em casa, na igreja e no Estado. Como eu devo obedecer? Romanos 13 diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. As autoridades que existem foi Deus que instituiu. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que cada autoridade, todas as autoridades vêm de Deus. Os pais sobre todos os seus filhos, os oficiais da igreja sobre todos os cristãos, o Estado sobre todos os cidadãos e os senhores sobre todos os seus servos. Então devemos honrar nossas autoridades civis também no Estado. Nos dirigir a eles respeitosamente, honrando, sabendo que são instrumentos de Deus, ministros de Deus aqui, como está dizendo o texto. Foram instituídos para isso. E aí você pode perguntar: e se essa autoridade não for cristã? E se o rei do país que eu moro não for crente? E se a autoridade que vive no meu país não é cristã? E mais, e se ele ordenar que eu faça alguma coisa que a Bíblia diz que eu não faço? Vamos ver sobre isso um pouco? Vamos ver. Uma vez chegaram para Jesus questionando se era permitido pagar imposto a César. César era o imperador romano. Chegaram: Jesus, é certo pagar imposto a César? E o que Jesus respondeu? Dai, pois, a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. O que ele quis dizer com isso? Que o crente, meus irmãos, ele deve sujeitar-se a César no reinado de César. Ah, mas César não é crente. Não era. Se você estudar um pouquinho só da história de Roma, você vai ver que os imperadores não eram crentes, de jeito nenhum. Mas Jesus está dizendo: dai a César o que é de César. O crente deve sujeitar-se a César no reino de César. Mas deve lembrar-se também que o que é só de Deus não pertence a César. Dou a César o que é dele. A quem tributo, tributo. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Não é isso que a Bíblia diz? Dou a César o que é de César. Mas o que é de Deus não pertence a César. O que é de Deus não pertence a César, e sim exclusivamente a Deus. Então, meus irmãos, sim, devemos nos sujeitar às nossas autoridades civis. E se a autoridade exigir desobediência a Deus, aí eu vou ter que fazer uma escolha: ou obedeço à autoridade ou obedeço a Deus. E nesse caso você tem que obedecer a quem? A Deus. A Deus, ainda que custe prisão, perseguição. Se ele exigir de você uma coisa que Deus proíbe, não faça. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, na Babilônia, foram convocados a se curvar diante de uma estátua. Eles honravam as suas autoridades. Eles não desrespeitavam Nabucodonosor. Mas quando ele ordenou eles fazerem isso, eles se curvaram? Não se curvaram. Ficaram em pé. Todo mundo abaixou e ficou lá os três em pé, bem destacado. Não obedeceram e foram lançados na fornalha de fogo. Preferiram ir para lá do que ter que obedecer uma ordem que Deus não estava ensinando.
Daniel também foi lançado na cova dos leões, porque lançaram um decreto que não podia orar. E ele orou. Foi lançado na cova dos leões, preferiu obedecer a Deus. Quando o Sinédrio falou para os apóstolos, não falem mais no nome de Jesus, o que eles falaram? Importa obedecer mais a Deus do que os homens. E continuaram falando de Jesus. Mas nos outros aspectos, continuavam honrando e obedecendo, e dando a César o que é dele. Houve um período na história em que os césares romanos exigiram adoração. Uma coisa que é só de Deus. Aí os cristãos falaram, isso não é de César. Adoração não é de César. Eu vou dar a ele o que é dele, mas a adoração é só de Deus. E não adoraram. E foram brutalmente perseguidos pelos romanos por causa disso. Mas preferiram honrar a Deus do que aos homens. Então, sim, devemos honrar as nossas autoridades, tributar nosso respeito, nossos impostos a eles e saber que a autoridade deles vem de Deus, Deus que colocou. E também, meus irmãos, os nossos senhores, os nossos patrões, os professores na sala de aula, são autoridades que Deus coloca na nossa vida e a gente precisa ser submisso. Lá em Efésios 6, versículos 5 e 8 diz, quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, olha, obedeçam a vosso Senhor, com tremor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então, servos, obedeçam aos vossos senhores, aos patrões, aos professores, aquelas pessoas na sociedade que Deus coloca como autoridade na sua vida. Lembra de José na casa de Potifar? Ele foi uma bênção naquele lugar, porque ele soube honrar e obedecer, e foi uma bênção de forma que Potifar confiava nele plenamente. Então, devemos honrar as nossas autoridades civis, devemos honrar as nossas autoridades na sociedade. O mandamento também é para as autoridades também, não é só para os liderados. Efésios 6, versículo 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Então, olha, os senhores que são cristãos, de igual modo vocês vão proceder com eles. Os servos vão te obedecer, vão te honrar, e vocês vão proceder de igual modo, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, os senhores também devem exercer a sua autoridade em amor. Em amor. Se porventura alguém exerce magistrado civil ou alguma autoridade em algum lugar, saiba, exerça a sua autoridade em amor para com aqueles que te servem, estão servindo. Os senhores, eles não devem negligenciar os seus deveres, ele deve se dar ao respeito da sua honra. Ele não pode usar a sua autoridade para obrigar a fazer errado. Quando uma autoridade de um país, por exemplo, proíbe a pregação do evangelho, limita a igreja, persegue a igreja, eles estão usando uma autoridade que Deus deu para eles para fazer o mal, o errado, e prestarão contas por causa disso, porque essa autoridade que eles têm foi Deus que deu, e eles não podem usar a autoridade que Deus deu para obrigar as pessoas a fazerem o errado. Lembra de Davi? Davi foi chamado para ser rei de Israel, e a Bíblia fala lá em 2 Samuel, capítulo 5, verso 2, que Davi foi chamado para pastorear o reino de Israel, pastorear o povo. Ele, como rei, a Bíblia compara ele como um pastor que cuida das ovelhas, que se preocupa com as ovelhas. Ele como rei, então não era para ele reinar de forma despótica, com tirania, mas não, como um pastor cuida das suas ovelhas.
para concluir, meus irmãos, eu trago algumas aplicações. Filhos, obedeçam seus pais e com alegria, não com má vontade. Não obedeçam com má vontade ou por algum interesse. Com alegria. Pais, vocês receberam uma autoridade da parte de Deus sobre os seus filhos. Usem-na com amor e com sabedoria. Orem pelos seus filhos. Incentivem-nos no caminho certo. Membros de igreja, obedeçam aos seus líderes pronta e alegremente. E tenha-os em altíssima consideração, porque eles exercem autoridade que receberam do Senhor e prestarão contas da parte do rebanho que lhes foi confiada. Oficiais da igreja, sirvam a igreja em amor, estando sempre dispostos a isso, com alegria, pois foi para isso que vocês foram chamados. E a todos nós, vamos dar exemplo na sociedade, cada um exercendo o seu cargo com amor uns para com os outros, quer liderando, quer sendo liderado. Desse ambiente da nossa casa até na sociedade e na igreja. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.